A capital, mesmo depois que o sol sumia no horizonte, respirava um calorão que só quem vivia ali conseguia entender. Com seus arranha-céus que tocavam o céu e suas avenidas largas cortadas por Mercedes e Maseratis, Belo Horizonte guardava contrastes. Entre os shopping centers luxuosos e os palácios de mármore existiam os becos estreitos do bairro antigo, onde a vida acontecia no ritmo das 5 orações diárias, e o cheiro de café com cardamomo era mais constante que o ar-condicionado. Era ali, na entrada da Igreja da Graça, que o par Marina vendia jasmins todas as noites. Tinha 23 anos e mãos que cheiravam permanentemente a flores e terra úmida. Seu rosto era coberto por um véu simples preto, deixando apenas os olhos visíveis, olhos cor de mel, que carregavam uma tristeza antiga demais para alguém tão jovem. Sentava-se no mesmo lugar todas as noites, das 7 até a oração da noite. Com cestas de jasmins frescos colhidos pela manhã em um pequeno jardim, nos fundos da casa onde morava com a mãe doente. Os jasmins eram perfeitos, brancos como a lua nova, perfumados como promessa, delicados como sussurro. Marina os arranjava em pequenos buquês amarrados com fita verde, vendendo cada um por R$ 10. Preço que mal pagava os remédios da mãe, mas que mantinha as duas vivas. Naquela noite de junho, o calor era particularmente opressivo. O chamado para o fim de tarde havia ecoado pelos alto-falantes e homens em ternos de linho branco. Entravam na igreja em grupos silenciosos. Maritina Racines observava de seu canto, rezando baixinho enquanto segurava as cestas. Não podia entrar na igreja. A seção feminina fechava mais cedo, mas rezava ali mesmo na calçada, sob o céu que escurecia gradualmente. Quanto por um buquê? A voz masculina a fez levantar os olhos assustada. Um homem estava parado diante dela. Terno de linho branco impecável. Um paletó de lã fina sobre os ombros e um relógio de ouro reluzente no pulso. Ele era alto, ombros largos, barba negra aparada com precisão. Mas eram os olhos que prendiam a atenção, escuros como noite sem lua, intensos, de forma que fazia o ar parecer mais pesado. R$ 3, murmurou Marina, baixando o olhar rapidamente como era apropriado. E se eu quiser todos? Sargent piscou confusa. Todos, meu senhor Chá. Todas as flores, quantas você tem? Ela olhou para as 3 cestas cheias. Eram pelo menos 200 buquês. Uma noite excepcionalmente boa de colheita. 230 buquês, senhor. Mas por que o senhor precisaria de... Não importa o porquê. Ele tirou do bolso interno do paletó e extraiu notas. Muitas notas. Quanto dá o total? Semarinas calculou mentalmente, os dedos tremendo. 2.300 de senhor. Ele contou R$ 3.000 e colocou na mão dela. Fique com o troco. E ele hesitou, algo mudando em sua expressão. Qual seu nome? Marina sabia que não deveria responder. Mulheres brasileiras não davam seus nomes a homens estranhos na rua. Não importava quão ricos ou educados parecessem, mas havia algo na voz dele. Não comando, mas algo mais suave. Curiosidade, talvez até gentileza. Marina, senhor. Marina, repetiu ele como se provando o nome. Significa do mar, adequado para alguém que vende estrelas em forma de flores. Antes que ela pudesse responder, ele gesticulou e um motorista apareceu do nada. Um homem em uniforme que começou a carregar as cestas para um Rolls-Royce preto estacionado na esquina. O carro tinha placas douradas reservadas para a realeza ou a elite extrema. Marina. Ficou ali segurando R$ 3.000, mais dinheiro do que via em 2 meses, assistindo o homem entrar no carro. Ele parou na porta, virou-se para ela uma última vez. Você estará aqui amanhã. Ela deveria dizer não. Deveria entender que homens como aquele eram perigo embrulhado em seda e ouro. Mas pensou na mãe em casa, tossindo sangue pela manhã. Pensou nas contas do hospital. Pensou em como R$ 3.000 poderiam comprar um mês de paz. Sim, Darby, senhor. Todas as noites ele assentiu algo parecido com satisfação, cruzando seu rosto. Então entrou no carro.
que o Rolls Royce se deslizou pela rua como um fantasma luxuoso. Marina. Ficou sozinha na calçada, segurando o dinheiro, o perfume de jasmim impregnado no ar. Seu coração batia de forma estranha, não de medo, mas de algo que não conseguia nomear. Naquela noite, quando voltou para casa e entregou o dinheiro à mãe, a mulher mais velha tocou o rosto da filha com mãos frágeis. Quem comprou todas as flores, ó minha filha? Um homem rico, tua mamãe, só isso. Mas a Marina sabia, mesmo sem conseguir explicar, que não era só isso. Havia algo no modo como ele havia dito seu nome, como se já o conhecesse há muito tempo. E enquanto deitava na esteira fina que servia de cama, Marina olhou para o teto rachado e sussurrou uma oração que não era exatamente um pedido de proteção. Era mais parecido com uma pergunta ao destino. Quem era aquele homem? E por que sentia que ele voltaria? Ele voltou na noite seguinte e na seguinte, e em todas as noites durante 2 semanas, sempre no mesmo horário, logo após o fim de tarde, quando a luz dourada do asa interior se transformava em violeta profundo. Sempre comprava todos os jasmins, sempre pagava mais do que o necessário e sempre, antes de partir, fazia uma pergunta. Na segunda noite, você colhe as flores sozinha? Na quarta, sua família sabe que você trabalha aqui? Na sétima, você já pensou em fazer algo além de vender flores? Marina respondia com cautela, consciente de que cada palavra era um passo em território desconhecido, mas descobriu que ele ouvia de verdade, não com a atenção distraída dos homens ricos que compravam coisas por tédio, mas com interesse genuíno que a fazia se sentir vista pela primeira vez em anos. Na 10ª noite, ele finalmente se apresentou. Meu nome é Gustavo. Gustavo Guimarães Keys. O sobrenome caiu como pedra em água parada. Guimarães. Uma das famílias mais poderosas do estado. Petróleo, construção, conexões que chegavam até a própria família governante. Marina tinha visto o nome em manchetes de jornais, em placas de prédios, em noticiários. Senhor, sussurrou ela, a voz falhando. Eu não sabia. Não muda nada, disse ele, a voz firme. Você ainda é Marina. Eu ainda sou apenas um homem que compra flores. Mas mudava tudo e ambos sabiam disso. Marina começou a notar coisas. As mulheres mais velhas que vendiam tapetes de oração nas proximidades cochichavam quando Gustavo o chegava. O líder religioso Zendamass da igreja a observava com desaprovação mal disfarçada. Alguns homens faziam comentários baixos que ela fingia não ouvir. Uma noite, quando Marina Tio chegou em casa, encontrou a tia paterna, uma mulher amarga, que sempre havia desprezado a família, sentada na sala com a mãe. Estão falando de você no bairro, disse a tia sem preâmbulo, voz cortante. Dizem que você se encontra com um homem todas as noites, que vende mais que flores. O rosto de Marina se queimou sob o véu. Ele apenas compra jasmins, nada mais. Homem como Gustavo Guimarães não compra flores por 2 semanas sem motivo, cuspiu a tia. Ele tem reputação. Todos sabem que teve muitas mulheres antes de se casar. Marina me sentiu o chão fugir sob seus pés. Casado? A tia sorriu com crueldade. Você não sabia. Casou-se há 3 anos com a filha de um ministro. Uma princesa comparada a você. Ela se levantou, ajeitando o vestido longo. Pare de se iludir, menina. Homens como ele brincam com meninas como você e depois voltam para suas esposas de verdade. Depois que a tia saiu, a mãe de Marina segurou a mão da filha com força surpreendente para alguém tão frágil. É verdade, minha filha. Esse homem, ele é casado? Marina não conseguiu responder. Apenas chorou silenciosamente enquanto a mãe acariciava seus cabelos. Naquela noite, Marina decidiu que não voltaria à igreja. Pegaria os jasmins e venderia em outro lugar, no mercado central, longe de Gustavo. E suas perguntas que faziam seu coração confundir gratidão com algo mais perigoso. Mas na manhã seguinte, quando foi colher as flores, encontrou o jardim destruído. Todas as mudas de jasmim, 23 plantas que sua avó havia plantado décadas atrás, arrancadas pela raiz e jogadas no chão. A terra revolvida
como se alguém tivesse pisoteado propositalmente. Nenhuma única flor havia sobrevivido. Marina. Caiu de joelhos entre as plantas mortas, o cheiro de terra e raízes quebradas enchendo seus pulmões. Sabia quem havia feito aquilo. A tia tinha as chaves da casa herdadas quando o pai de Marina Weiss morrera, e tinha ódio suficiente para destruir o único sustento que elas tinham. Sem flores, sem renda. A mãe precisava de remédios que custavam R$ 2.000 por semana. O aluguel vencia em 10 dias e agora nada. Marina rezou ali mesmo no jardim destruído, lágrimas molhando a terra. Meu Deus, mostrai-me o caminho. Não sei mais o que fazer. Naquela noite, pela primeira vez em 2 semanas, Marina não foi à igreja. Ficou em casa segurando a mão da mãe que dormia com dificuldade e se perguntou como seria possível recomeçar do zero. E quando ouviu batidas na porta às 9 da noite, seu coração sabia quem era antes mesmo de abrir. Gustavo. Estava ali, ainda com o terno branco. Mas desta vez sem o paletó. Parecia mais humano assim, mais real. Você não veio, disse ele, e havia preocupação genuína em sua voz. Pensei que algo tivesse acontecido. Marina ficou na porta impedindo que ele visse o interior miserável da casa. Não posso mais vender flores, mas senhor. O jardim foi destruído. Quem fez isso? Não importa. Importa para mim. Faz que da Marina. Olhou diretamente nos olhos dele pela primeira vez, um ato de coragem que a surpreendeu. Por quê? Por que importa? Você é casado. Você tem uma vida que não inclui vendedora de flores em bairro pobre. Por que está aqui? Gustavo ficou em silêncio por um longo momento. Então, com uma voz baixa que ela mal conseguiu ouvir, ele disse: porque em 3 anos de casamento arranjado com uma mulher que mal fala comigo, você é a primeira pessoa que me fez sentir vivo. E foi naquele momento, parada na porta de sua casa miserável, com o jardim destruído e o futuro incerto, que Marina entendeu 2 coisas simultaneamente. Que estava se apaixonando por um homem que nunca poderia ser dela, e que essa paixão traria consequências que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Gustavo Ness desapareceu após aquela noite. 5 dias de silêncio absoluto. Nenhum Rolls Royce preto, nenhum homem de bom terno branco comprando flores que não existiam mais. Marina tentou convencer-se de que era melhor assim, que a ausência dele era misericórdia, não abandono. Mas o coração não entendia a lógica. Apenas sentia o vazio onde algo havia começado a crescer. A situação em casa se deteriorava rapidamente. A mãe piorou, a tosse trazendo sangue todas as manhãs. Os remédios acabaram. O dinheiro que Gustavo Mai havia pago pelas flores já tinha sido consumido por contas atrasadas e visitas médicas emergenciais. Marina Mai tentou vender os poucos pertences de valor, o colar de prata da avó, o tapete persa desbotado, até os livros do pai. Conseguiu apenas R$ 700. Não era suficiente. No 6º dia sem Gustavo, a tia voltou. Desta vez não estava sozinha. Trouxe um homem gordo, suado, com olhos que avaliavam-se a Marina como mercadoria. Ele tinha 60 anos, barba tingida de preto artificial, dedos gordos cobertos de anéis de ouro. Este é Augusto Medeiros, anunciou a tia com falso entusiasmo. Ele é um comerciante bem-sucedido, viúvo, procura uma segunda esposa, jovem e obediente. Marina sentiu náusea subir pela garganta. Tia, eu não posso. Você não tem escolha, cortou a tia. Sua mãe está morrendo. Você não tem renda, não tem jardim, não tem nada. Ela apontou para meu Augusto. Ele oferece um diridote generoso, 50 reais. Suficiente para os tratamentos de sua mãe por 1 ano. Augusto sorriu, revelando dentes manchados. Sou um homem generoso. Você será bem tratada. Apenas precisará cumprir seus deveres de esposa e não fazer perguntas sobre minhas outras atividades. Marina olhou para a mãe adormecida no sofá,
o peito subindo e descendo com dificuldade. Pensou nos remédios que ela precisava, nas contas que se acumulavam, na realidade brutal de que no mundo em que viviam, mulheres pobres tinham poucas opções. Eu preciso pensar, sussurrou. Você tem 2 dias, disse Augusto levantando-se com esforço. Depois disso vou procurar em outro lugar. Depois que eles saíram, Marina Marti sentou-se no chão ao lado da mãe e chorou até não ter mais lágrimas. Naquela noite desesperada foi até a igreja, não para vender flores. Não tinha mais flores, mas para rezar, para implorar a mais Deus. Por um sinal, por direção, por um milagre. Estava ajoelhada na calçada, a testa tocando o solo aquecido, quando ouviu vozes. Levantou-se rapidamente e viu o grupo de mulheres saindo da seção feminina da igreja. Reconheceu algumas, esposas de empresários, filhas de famílias importantes. E no centro delas estava uma mulher que fez o coração de Marina parar, alta, magra, vestindo um vestido longo e de seda caro, com bordados dourados. Seu rosto estava parcialmente coberto, mas os olhos eram duros, calculistas, e havia algo familiar na forma como ela se movia. Você é a vendedora de flores? A voz da mulher era gelada. Marina sentiu o instinto lhe dizendo que o perigo se aproximava. Meu nome é Nara Guimarães, disse a mulher. Cada palavra uma lâmina, esposa de Gustavo Guimarães. Acredito que você o conhece. O mundo de Marina inclinou. Ela estava diante da mulher que tinha tudo que ela nunca teria. Nara deu um passo à frente, tão próxima que Marina podia sentir seu perfume caro, oud, misturado com rosa. Meu marido é um homem fraco, disse Nara com desprezo. Sempre foi. Apaixona-se por fantasias, por ilusões de amor que nunca existiram. Ela fez uma pausa. Mas eu não sou fraca e não permito que meninas pobres destruam meu casamento. Eu não quero destruir nada, protestou Marina, o coração acelerado. Eu não. Gustavo está sendo enviado para Nova York, interrompeu Nara. Negócios urgentes que vão durar 6 meses, talvez 1 ano. Organizei pessoalmente. Ela sorriu sem alegria. E quando ele voltar, você não estará mais aqui. Vou garantir isso. Uma das amigas de Nara sussurrou algo em seu ouvido. Nara assentiu e olhou de volta para Marina. Soube que sua mãe está doente e que há um homem oferecendo casamento. Seus olhos brilharam com malícia. Aceite a proposta. Case-se e desapareça da vida do meu marido. Faça isso e eu. Ela hesitou, como se as próximas palavras custassem caro. Pagarei pelo tratamento de sua mãe R$100.000 direto para o hospital. Marina sentiu o mundo girar. E R$100.000 salvariam a mãe. Dariam a ela a chance de sobreviver. E se eu recusar? Nara inclinou a cabeça curiosa. Então sua mãe morre, porque vou garantir que nenhum hospital em Belo Horizonte a aceite. Minha família tem uma influência que você não pode imaginar. Ela ajeitou o vestido longo. É uma escolha simples, na verdade. Aceite o casamento e salve sua mãe. Ou seja egoísta e perca as 2 coisas. O homem que nunca pode ter e a única família que lhe resta. Nara virou-se para ir embora, depois parou. Marina. Gustavo. Nunca disse que te amava. Para ele, você era apenas uma distração momentânea, uma fantasia. Ela sorriu com crueldade. Homens como meu marido não se casam com vendedoras de flores. Eles apenas brincam com vocês até se cansarem. As mulheres se foram, deixando Marina sozinha na calçada, as palavras de Nara ecoando como uma maldição. Naquela noite, Marina quase voltou para casa e olhou para a mãe dormindo. Tocou o rosto dela, sentiu a pele quente de febre e tomou a decisão mais difícil de sua vida. Na manhã seguinte, ligou para a tia. Diga ao Augusto que aceito o casamento. O casamento estava marcado para dali a 2 semanas. Augusto havia pago o buridote conforme prometido, R$50.000, que foram direto para o tratamento da mãe. Nara Guimarães, cumprindo sua parte do acordo sombrio, adicionou os 100.
seroprometidos. A mãe de Marina foi internada no melhor hospital particular de Belo Horizonte. Os médicos disseram que havia esperança, mas Marina sentia-se morta por dentro. Passou os dias preparando o enxoval mínimo que Augusto exigira. Algumas roupas simples, perfume barato, roupas íntimas que ela comprou com vergonha de uma vendedora que sorriu com pena. À noite, sentava-se ao lado da cama da mãe no hospital e segurava sua mão, memorizando cada ruga, cada marca, sabendo que em breve teria que partir. Augusto era paciente, mas deixava claras suas expectativas. Marina seria a segunda esposa, viveria em uma ala separada da casa. Não se misturaria com a primeira esposa e os filhos. Seus deveres eram simples: estar disponível quando ele quisesse, não fazer perguntas sobre seus negócios, produzir um filho homem, se possível. Era uma jaula de ouro, ou mais precisamente, uma jaula de necessidade. Marina tentou não pensar em Gustavo. Tentou convencer-se de que Nara Mendo estava certa, que ela havia sido apenas uma distração, uma fantasia momentânea de um homem rico, entediado com um casamento arranjado. Mas à noite, quando não conseguia dormir, lembrava-se do modo como ele havia dito seu nome, do cuidado com que comprava cada flor, da preocupação genuína quando ela não apareceu, 2 dias antes do casamento. Marina estava no hospital quando a enfermeira veio correndo. Senhorita Marina, há um homem lá embaixo. Diz que precisa falar com você. Urgente. O coração dela saltou, mas se forçou a permanecer calma. Quem é? Não sei, mas ele parece importante. Marina desceu ao lobby, o coração batendo descompassado. E ali, ao lado das portas de vidro, com cara de quem não havia dormido em dias, estava Gustavo. Ele parecia diferente, mais magro, olheiras profundas, uritei terno e amassado como se tivesse viajado horas sem parar. Marina, disse ele quando a viu, o alívio e o desespero misturados na voz. Eu pensei. Disseram que você ia se casar. Ela parou a 3 metros dele, consciente das enfermeiras que observavam, das câmeras de segurança, de tudo que esse momento significava. É verdade, disse ela, a voz firme apesar do caos interno. Caso em 1 semana. Gustavo fechou os olhos como se tivesse levado um soco. Não, você não pode. Eu voltei, terminei tudo em Nova York em 3 dias, porque não conseguia. Ele deu um passo à frente. Marina, eu pedi o divórcio a Nara. O mundo parou. O quê? Divorciado oficialmente ontem. Ele tirou o papel do bolso. Um documento legal com carimbos oficiais. 3 anos em um casamento morto, porque nossas famílias acharam que era uma boa ideia. Mas conheci você e entendi o que estava perdendo. Entendi que não posso viver fingindo. Marina olhou para o papel, depois para ele, depois de volta para o papel. Você divorciou sua esposa por mim? Não apenas por você, disse Gustavo, a voz crua. Por mim, porque pela primeira vez em 32 anos, quando falava com você, eu era quem realmente sou. Não o herdeiro, Guimarães. Não o marido obediente, apenas Gustavo. Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Marina, molhando o manvel. Mas eu já aceitei outro casamento. O mau dote foi pago. Minha mãe está viva por causa desse dinheiro. Eu não posso. Eu pago de volta em dobro, em triplo. Gustavo Remo estava desesperado. Agora o dinheiro não importa, seu Marina. O que importa é que em 3 semanas você me ensinou mais sobre amor verdadeiro do que 32 anos de vida me ensinaram. Ele segurou as mãos dela, o primeiro toque que compartilhavam através do tecido fino das luvas dela. Case-se comigo da forma certa, com o líder religioso, com contrato, com sua família presente e a bênção de Deus. Sua voz quebrou. Não me deixe passar o resto da vida me perguntando como teria sido. Marina queria dizer sim. Cada célula do corpo gritava sim, mas a realidade era mais complexa que contos de fadas. Augusto não vai aceitar.
Ele é um homem perigoso e sua ex-esposa. Nara, não tem poder sobre mim, não mais. Gustavo apertou as mãos dela. Sade Augusto, vai aceitar porque vou oferecer uma compensação que ele não pode recusar. E porque se ele tentar qualquer coisa, vai descobrir que a família Guimarães protege o que é seu. Marina olhou nos olhos dele, olhos que prometiam um futuro que ela nunca ousou imaginar. Porque eu, sussurrou, sou ninguém, não tenho nada. Você tem tudo, respondeu Gustavo, a voz quebrando. Você tem um coração puro, tem fé genuína, tem dignidade que não pode ser comprada. E quando você sorri, a única vez que vi quando sua mãe acordou no hospital, o mundo inteiro fez sentido. Se você também acredita que o amor verdadeiro desafia tudo, se inscreva agora porque o destino deles está prestes a mudar. As 24 horas seguintes foram um furacão de decisões e consequências. Gustavo Kunde cumpriu suas promessas com uma eficiência que só bilhões de Bureais Way podem comprar. Primeiro, foi pessoalmente até Augusto Medeiros, acompanhado de advogados e 2 seguranças, e ofereceu 200 mil reais como compensação pela quebra de contrato. Augusto Gil, ganancioso, mas não estúpido, aceitou. Ele sabia que lutar contra a família Guimarães era suicídio comercial. Depois, Gustavo pagou todas as dívidas médicas da mãe de Marina e garantiu tratamento vitalício em clínica particular, não como caridade, mas como obrigação de futuro genro. Mas a parte mais difícil foi enfrentar a própria família. O pai de Gustavo, patriarca da família Guimarães, era um homem de 70 anos que havia construído o império do nada. Conservador, religioso, inflexível. Quando Gustavo anunciou que havia divorciado Onarciã e pretendia casar com a vendedora de flores do bairro antigo, o velho homem explodiu. Você enlouqueceu! Gritou o pai no escritório de mogno e mármore. Divorciou a filha de um ministro por quem? Uma ninguém? Uma menina sem família, sem nome, sem nada? Por uma mulher que me faz querer ser um homem melhor, respondeu-me Gustavo firme, apesar do coração acelerado. Por alguém que valoriza caráter acima de conta bancária. Caráter? O pai riu com amargura. Você acha que caráter constrói negócios? Que caráter mantém alianças políticas? Nara vinha de família poderosa. Essa menina não traz nada. Ela traz tudo o que importa, disse Gustavo, olhando diretamente nos olhos do pai. Se o Monsenhor Miggs não aceitar, vou casar com ela de qualquer forma, com ou sem sua bênção. O silêncio que se seguiu era pesado. O pai estudou o filho por um longo momento, vendo algo ali que não vira antes. Determinação, força, convicção. Você está disposto a perder tudo? Perguntou o pai baixinho. Sua herança, sua posição na empresa, seu lugar na família? Sim, respondeu Gustavo. Sem hesitar, o velho homem suspirou subitamente, parecendo cansado. Então você é mais homem do que eu pensava. Ele acenou com a mão. Traga a menina. Quero conhecê-la antes de decidir. 2 dias depois, Marina entrou na mansão Guimarães pela primeira vez. A propriedade era obscena de tão opulenta. Portões de ferro dourado, jardins que pareciam oásis transplantados, uma fonte de mármore italiano no centro do pátio. A casa em si era um palácio moderno, vidro, aço e mármore branco brilhando sob o sol implacável do par interior. Marina usava um vestido longo, simples, mas limpo, um lenço na cabeça, novo que Gustavo havia insistido em comprar. Suas mãos tremiam enquanto seguia uma empregada filipina através de corredores infinitos. O pai de Gustavo a recebeu em uma sala de estar que era maior que a casa inteira onde ela cresceu. Ele sentou-se em um sofá de couro, observando Marina, com olhos que avaliavam cada detalhe. Sente-se, disse ele, não rudemente, mas sem calor. Marina sentou-se na ponta do sofá, costas retas, mãos no colo. Meu filho diz que você o faz feliz, começou o velho Guimarães. Diz que você é diferente. Então eu pergunto,
O que você quer dele? Marina olhou diretamente nos olhos dele. Nada que ele não queira dar livremente da Senhor. Dinheiro, segurança, status, respeito, respondeu Marina. Voz firme. Compreensão, parceria, as coisas que o dinheiro não compra. O pai de Gustavo inclinou-se para a frente. Você sabe que metade de Belo Horizonte vai falar de vocês, que dirão que você caçou meu filho, que é uma interesseira? Sim, disse Marina. E haverá dias em que eu vou duvidar, dias em que vou me perguntar se sou suficiente, mas então vou lembrar que Deus não mede valor em boreais, e que o homem que escolhi me vê como sou. Ela fez uma pausa. Isso basta. Silêncio. Então, surpreendentemente, o velho homem sorriu. Meu filho escolheu bem, melhor do que eu escolhi por ele da primeira vez. Ele levantou-se. Você tem minha bênção, mas saiba que ser esposa de um Guimarães vem com responsabilidades. Você representará nossa família em público, em negócios, em tudo. Entendo-o, senhor. E precisará aprender etiqueta, idiomas, como navegar uma sociedade que não a quer. Ele olhou para ela com algo parecido com respeito. Será difícil? Já foi difícil, respondeu Marina. Isso será apenas um tipo diferente de dificuldade. Quando Marina saiu daquela reunião, Gustavo a esperava no corredor. Ele leu a resposta no rosto dela antes que dissesse qualquer coisa. Ele aceitou. Aceitou? Sussurrou Tia-Marina, ainda processando. Gustavo a puxou para um abraço. O primeiro abraço de verdade entre eles. Marina sentiu o coração dele batendo contra o dela. 2 ritmos se sincronizando. Então é real, murmurou Gustavo, no topo da cabeça dela. Nós vamos fazer isso? Sim, respondeu Marina, sorrindo contra o peito dele. Vamos. E pela primeira vez em meses, ela sentiu algo além de medo ou obrigação. Sentiu esperança. Os 3 meses antes do casamento foram de transformação intensa. O pai de Gustavo, cumprindo sua palavra, forneceu professores, mulheres elegantes, que ensinaram Marina sobre a etiqueta social da elite brasileira, como cumprimentar esposas de diplomatas, como comportar-se em jantares formais, quais tópicos evitar em conversas públicas. Ela aprendeu inglês mais fluente, francês básico, até um pouco de mandarim para os crescentes negócios da família com a China. Mas a verdadeira educação veio de algo inesperado. A mãe de Gustavo, Dona Helena, era uma mulher de 60 anos que havia permanecido silenciosa durante todo o drama. Viúva havia 10 anos do primeiro marido. Casara-se com o pai de Gustavo como segunda esposa. Ela também conhecia o peso de ser julgada, de ser vista como uma outsider. Uma tarde, Dona Helena convidou-la Marina para tomar chá em seus aposentos privados. A sala era um oásis de feminilidade serena, almofadas de seda, incenso de unu de uma luz filtrada através de uma mutreliça de madeira intrincada. Sabe por que te chamei? Perguntou a Dona Helena, servindo chá de hortelã em um copo de vidro delicado. Porque vejo em você o que fui 30 anos atrás. Dona Helena sorriu com tristeza. Mulher de família simples, casando com família poderosa, todos dizendo que não seria suficiente. Marina segurou o copo, o calor aquecendo suas palmas. Como a senhora e sobreviveu. Não apenas sobrevivi, corrigiu Dona Helena. Prosperei porque aprendi um segredo que ninguém me ensinou, mas que vou ensinar a você. Ela inclinou-se para a frente, olhos sábios fixos em Marina. Eles vão testá-la. As outras esposas de empresários, as mulheres das antigas famílias, elas vão procurar fraquezas. Vão esperar que você seja humilde demais ou arrogante demais, ou que haja como se estivesse envergonhada de suas origens. Dona Helena fez uma pausa. Não dê a elas nenhuma dessas coisas. Então, o que eu faço? Você é quem você é, disse Dona Helena. Simplesmente, não finja ser diferente. Use sua história. A menina que vendia jasmins. Ela é poderosa. Ela conhece a luta.
Ela tem uma dignidade que elas nunca precisaram cultivar, porque nasceram com tudo. Seus olhos brilharam. Isso as assusta. Use esse medo a seu favor. Nas semanas seguintes, Dona Helena se tornou mentora e quase mãe substituta. Ela ensinou Marina, não apenas como comportar-se, mas como pensar, como ver além da superfície das conversas sociais, como identificar aliados e adversários, como construir poder silencioso, através de conexões genuínas. Enquanto isso, Marina continuava visitando a mãe diariamente. Os tratamentos estavam funcionando. A mulher ganhava peso, a cor voltava ao rosto, a tosse diminuía e, embora ainda estivesse frágil, havia esperança real de recuperação completa. "Você está diferente para minha filha", observou a mãe uma tarde. "Não apenas as roupas, algo dentro de você mudou." Marina pensou sobre isso. Era verdade. Não apenas as aulas ou o dinheiro ou a nova vida se aproximando. Era algo mais fundamental. "Acho que finalmente entendi algo." "Mamãe", disse ela, "passei tanto tempo me sentindo pequena, invisível, como se meu valor fosse medido por quanto dinheiro eu tinha ou de qual família vinha." Ela segurou a mão da mãe. "Mas antes Gustavo e Kilt me ver de verdade. Isso me fez ver a mim mesma de forma diferente." A mãe sorriu, lágrimas nos olhos. "Seu pai estaria tão orgulhoso. Ele sempre disse que você tinha uma força que o mundo ainda não tinha visto." 2 semanas antes do casamento, Marina enfrentou seu teste mais difícil. Dona Helena a convidou para um chá beneficente, um evento mensal onde as esposas da elite brasileira se reuniam oficialmente para arrecadar fundos para a caridade, mas na realidade avaliavam umas às outras com precisão cirúrgica. Marina entrou no salão do hotel 5 estrelas, usando um vestido longo de seda marfim com bordados discretos, mas requintados, presente de Dona Helena, que havia pertencido à sua própria mãe. Seu simhelves era de chifão dourado, preso com um broche de diamantes pequenos, simples, elegante, apropriado. 60 mulheres estavam ali, e no centro, como uma rainha entre suas cortesãs, estava Nara Guimarães. A ex-esposa de Gustavo estava deslumbrante de uma forma calculada. O vestido longo, preto com cristais Swarovski, maquiagem impecável, joias que custavam mais que carros, mas eram seus olhos que capturavam a atenção. Frios predatórios, fixos em Marina. "Vejam só", disse a Nara, alto o suficiente para metade da sala ouvir, a famosa vendedora de flores. Ela sorriu sem alegria. "Ou devo dizer futura Senhora Guimarães. Embora esse título pareça grande demais para você." O silêncio caiu como uma guilhotina. Todas as mulheres observavam, esperando para ver como Marina reagiria. Esse era o momento que definiria sua aceitação ou rejeição naquele mundo. Marinas poderia ter se encolhido, poderia ter deixado Narama vencer. Mas então lembrou das palavras de Dona Helena. "Use sua história. Ela é seu poder." Ela caminhou diretamente até Nara, parou a 1 metro dela e sorriu genuinamente. "É verdade, eu vendia jasmins", disse Marina, voz clara e sem vergonha. "Colhia cada flor à mão, sentava na calçada todas as noites, chovesse ou fizesse calor. Trabalhei desde os 15 anos para sustentar minha mãe doente." Ela fez uma pausa, deixando as palavras pousarem. "E sabe o que aprendi fazendo isso?" Narasha não respondeu, mas o desconforto era visível. "Aprendi que dignidade não vem de quanto você tem, vem de quanto você está disposta a sacrificar pelos que ama." Marina olhou ao redor da sala, encontrando os olhos de cada mulher. "Quantas de vocês conhecem o preço de 1 quilo de arroz? Ou quanto custa um ônibus até o hospital público? Ou como é escolher entre remédio e comida?" Silêncio. Ninguém respondeu. "Eu conheço", continuou Marina, suavemente. "E isso não me faz menos, me faz mais humana, mais conectada ao que realmente importa." Ela olhou de volta para Nara.
Então sim, eu fui vendedora de flores e tenho orgulho disso, porque cada jasmim que vendi foi com honestidade. Cada real-ins foi ganho com trabalho digno, não com casamento arranjado ou nome de família herdado. O rosto de Nara ficou vermelho, mas antes que pudesse responder, Dona Helena se levantou de sua mesa e caminhou até Marina. Bendita minha filha, disse Dona Helena, alto o suficiente para todos ouvirem. Ela virou-se para a sala. Esta jovem nos lembra de algo que muitas de nós esquecemos, que o consábio mestre, que a paz esteja com ele, casou-se com Catarina, uma comerciante, que ele valorizava o trabalho honesto acima de linhagem. Ela colocou a mão no ombro de Marina. Bem-vinda à família, Samarina. Você pertence aqui tanto quanto qualquer uma de nós, talvez mais. O murmúrio que atravessou a sala foi de aceitação cautelosa. Nem todas as mulheres seriam amigas, mas Marina havia provado que não seria facilmente intimidada. Nara saiu do evento logo depois, mas não antes de passar por Marina e sussurrar baixinho. Você pode ter vencido hoje, mas esse mundo vai mastigá-la e cuspi-la. E quando isso acontecer, eu estarei assistindo. Marina não respondeu, apenas sorriu serenamente, porque entendeu algo que Nara nunca entenderia. Ela já havia sobrevivido ao fundo do poço. Qualquer coisa que esse mundo jogasse nela seria fácil, comparado a assistir sua mãe morrer lentamente sem poder ajudar. Naquela noite, Gustavo Dill a pegou no hotel. Ele viu algo diferente nela, uma confiança nova brilhando em seus olhos. Soube o que aconteceu, disse ele enquanto dirigiam. Minha mãe me contou, disse que você foi magnífica. A parte Dona Helena pois disse a verdade, respondeu Marina. Não, corrigiu Gustavo, pegando a mão dela. Você fez mais que isso. Você mostrou a elas que não precisa da aprovação delas. E isso, minha filha, é o verdadeiro poder. Ele parou o carro em um lugar que ela reconheceu, a entrada da Igreja da Graça, onde tudo havia começado. Por que estamos aqui? Perguntou ela. Gustavo desceu e abriu a porta para ela. Então, da mala do carro tirou uma cesta grande, cheia de jasmins. Pensei que poderíamos honrar onde começamos, disse ele suavemente, antes de tudo mudar para sempre. Lágrimas encheram os olhos de Marina, enquanto ela pegava os jasmins perfeitamente brancos, delicadamente perfumados, exatamente como os que ela costumava vender. Juntos, eles distribuíram os jasmins para as pessoas que passavam, famílias voltando da ninoração do fim de tarde. Trabalhadores cansados, crianças que riam e brincavam. Cada pessoa recebia um buquê de graça com um sorriso, e quando a última flor foi dada, Gustavo virou-se para Marina, sob o céu que escurecia. Pronto? Perguntou ele. Para quê? Para começar nosso para sempre. Marina olhou ao redor, a igreja, as ruas, as pessoas. O lugar onde ela havia sido invisível se tornara o lugar onde foi verdadeiramente vista. Sim, sussurrou ela, estou pronta. O dia do casamento amanheceu com um céu azul impossível sobre Pátio Belo Horizonte. A cerimônia seria realizada no salão principal da propriedade. Guimarães. Um espaço que podia acomodar 500 convidados. Metade da elite mineira havia sido convidada. Empresários, diplomatas, membros de ramos menores da família governante, acadêmicos, líderes religiosos. Era um casamento que seria falado por anos. Marina acordou na casa da mãe, uma tradição que ela insistiu em manter. Passar a última noite como solteira no lugar onde cresceu, não na mansão de hóspedes da família Guimarães. A mãe, agora muito melhor, mas ainda frágil, ajudou a filha a se vestir. O vestido de noiva era uma obra-prima de modéstia e elegância, com mangas longas de renda francesa, decote alto, saia que fluía como água, branco puro, bordado com fios de prata que formavam padrões de jasmins. No cabelo, um velcons de tule transparente preso por uma tiara simples de diamantes, presente de Dona Helena, que pertenceu à sua avó.
Você está linda, mas sinto, minha filha. Sussurrou a mãe, lágrimas escorrendo. Tão linda que meu coração dói. Marina segurou as mãos da mãe, sentindo pela primeira vez em anos que tinha um futuro pela frente. A caravana de carros chegou à mansão Guimarães, ao meio-dia. Marina desceu do Mercedes branco decorado com flores, o coração batendo tão forte que mal conseguia ouvir os murmúrios admirados da multidão. O salão estava transformado. Cortinas de seda branca e dourada, lustres de cristal, arranjos florais que enchiam o ar com perfume de rosas e jasmins, milhares de jasmins por insistência de Gustavo. Cada mesa tinha um centro de jasmins frescos. Mas quando Marina entrou, não viu a decoração opulenta ou os 500 convidados que se viraram para olhá-la. Viu apenas Gustavo. Ele estava ao lado do celebrante, usando um eterno branco, imaculado, e um paletó bege bordado a ouro. Quando seus olhos encontraram os dela, tudo mais desapareceu. A cerimônia foi simples, apesar da grandeza ao redor. O celebrante leu versículos do livro sagrado, sobre amor e companheirismo. Fez as perguntas rituais. Marina e Gustavo responderam com vozes firmes, olhos fixos um no outro. E então, oficialmente, perante Deus e testemunhas, eles se tornaram marido e mulher. O salão explodiu em aplausos e gritos de alegria das mulheres, mas um momento verdadeiramente importante veio depois, quando Marina estava sendo cumprimentada por uma fila interminável de convidados. Nara Guimarães apareceu. Ela usava um passiam vestido longo verde esmeralda, maquiagem impecável, mas os olhos estavam vermelhos como se tivesse chorado. Ficou diante de Pichi e Marina por um longo momento, e o silêncio ao redor delas era tenso. Vim apenas dizer. Começou Nara, voz controlada, mas trêmula. Que você venceu completamente. Ela fez uma pausa, algo parecido com dor cruzando o seu rosto. Ele nunca me olhou do jeito que olha para você, nem uma vez em 3 anos. Marina sentiu uma compaixão inesperada. Lamento que tenha sido assim. Não lamente, disse Nara, amargamente. Eu também nunca o amei. Foi apenas conveniente, até deixar de ser. Ela respirou fundo. Cuide bem dele. Senhor, ele é um homem bom, melhor do que eu merecia. E então ela se foi, deixando-os Marina, com a estranha sensação de que talvez em outra vida elas poderiam ter sido aliadas em vez de rivais. O jantar foi servido, um banquete com pratos típicos, doces brasileiros que brilhavam com mel e pistache. Música encheu o ar, conversas e risos ecoavam. Era uma celebração, mas também era mais. Era a aceitação. Quando a noite terminou e os últimos convidados partiram, Gustavo Sulti levou-se a Marina para um jardim privado da propriedade. Sob estrelas que brilhavam como diamantes no céu do cuma interior, ele segurou as mãos dela. Obrigado, disse ele simplesmente, por me ensinar que coragem não é fazer o que é fácil, é fazer o que é certo, mesmo quando o mundo inteiro diz que você está errado. Marina sorriu, finalmente, permitindo que a tensão do dia saísse de seus ombros. Nós fizemos, não fizemos, meu senhor. Fizemos, concordou Gustavo, puxando-a para um abraço. E isso é apenas o começo. Os primeiros meses de casamento foram de ajustes delicados. Marina se mudou-se para a ala da mansão que Gustavo redesenhou para eles. Um espaço que misturava luxo moderno com toques pessoais que faziam sentir-se lar. Janelas enormes com vista para um jardim de jasmins que Gustavo lhes mandou plantar especialmente. Uma biblioteca com estantes de cedro, um terraço privado, onde podiam tomar café da manhã sem olhares curiosos de empregados. Mas mais importante que o espaço físico era o espaço emocional que estavam construindo juntos. Gustavo não era um marido perfeito, tinha temperamento, às vezes ficava absorvido demais em negócios, esquecia datas importantes, mas ele ouvia. Quando Marina expressava frustração ou tristeza,
ele parava tudo e prestava atenção de verdade. Marina aprendeu que amar um homem rico não significava perder-se em seu mundo, significava construir um mundo novo juntos. Ela começou um projeto que fora uma ideia nascida naquele primeiro chá beneficente, com apoio financeiro de Gustavo e orientação de Dona Helena. Criou a Fundação Jasmim, um apoio a mulheres trabalhadoras. A fundação oferecia microcrédito para mulheres de bairros pobres que queriam começar pequenos negócios. Vendedoras de flores, costureiras, cozinheiras, artesãs, mulheres como Marina, havia sido invisíveis, lutando dignamente. No primeiro ano, ajudaram 50 mulheres. Algumas falharam, mas 32 prosperaram, criando negócios sustentáveis que alimentavam famílias e construíam futuros. Marina visitava cada uma pessoalmente, sentava-se com elas em casas humildes, tomava chá barato, ouvia histórias e sempre lembrava a elas que valor não se media em reais. A sociedade brasileira lentamente aceitou Marina. Não todas. Sempre havia mulheres que a viam como intrusa, que sussurravam que ela havia caçado Gustavo. Mas o suficiente aceitou para que ela pudesse navegar aquele mundo com graça. E algo inesperado aconteceu. Ela se tornou uma voz. Em jantares formais, quando as conversas giravam em torno de política e negócios, Marina começou a falar sobre desigualdade, sobre mulheres que trabalhavam 16 horas por dia e mal conseguiam sobreviver, sobre a dignidade do trabalho honesto, sobre a responsabilidade dos que tinham muito para com os que tinham pouco. Alguns a ignoraram, mas outros empresários, líderes comunitários, até alguns membros menores da família governante, ouviram e lentamente mudanças pequenas começaram. Salários mínimos aumentados, programas de microcrédito expandidos, clínicas de saúde em bairros pobres. Não era uma revolução, mas era progresso. A mãe de Marina se recuperou completamente e, em um gesto que fez Marina chorar, Gustavo a convidou para morar na propriedade, em uma casa pequena, mas confortável no canto do terreno, onde ela pudesse ter independência, mas estar perto da filha. A mulher mais velha, que havia passado a vida inteira lutando, finalmente podia descansar e ver a filha não apenas sobreviver, mas florescer. Uma noite, 6 meses após o casamento, Marina, Pout e Gustavo estavam no terraço. Ela estava nos braços dele, ambos observando os jasmins no jardim balançarem com a brisa do spo interior. "Você se arrepende?" perguntou por Gustavo Lipo de repente. "De quê?" "De tudo, a luta, os julgamentos, deixar para trás uma vida simples." Marina pensou sobre isso. Pensou na menina que vendia flores na calçada, invisível para o mundo. Pensou na mulher que era agora, ainda aprendendo, ainda crescendo, mas vista, valorizada, amada. "Não", disse ela finalmente, "porque aquela vida me preparou para esta, e esta vida me permite ajudar outras que ainda estão naquela." Gustavo a beijou no topo da cabeça. "Eu te amo, Marina. Não pela mulher que você se tornou, mas pela mulher que você sempre foi, que eu tive a sorte de ver quando ninguém mais estava olhando. E naquele momento, sob estrelas infinitas, Marina entendeu que amor verdadeiro não era sobre riqueza ou pobreza, era sobre ver e ser vista completamente, sem máscaras, sem vergonha, apenas duas almas reconhecendo uma a outra no meio do caos do mundo. 3 anos depois, o sol da manhã entrava pelas janelas do quarto, criando padrões dourados no chão de mármore. Marina acordou com um som familiar, pequenos pés correndo pelo corredor, risadas infantis ecoando. A porta se abriu e uma menina de 2 anos entrou correndo, cabelos escuros em cachos soltos, olhos exatamente como os do pai. "Mamãe, mamãe." Yasmin pulou na cama, toda energia e alegria. "Papiri disse que hoje vamos ver as flores." Marina a puxou para um abraço, respirando o cheiro de shampoo de bebê e inocência. "Sim, meu anjo."
Vamos ver o jardim novo. Gustavo apareceu na porta segurando uma bandeja de café. Ele tinha 35 anos agora. Alguns fios grisalhos na têmpora, mas os olhos ainda brilhavam do mesmo jeito quando olhava para Marina. Nossa filha acordou a casa inteira, disse ele sorrindo. Acho que ela herdou sua paixão por jasmins. Depois do café, os três foram ao novo projeto de Marina, um jardim comunitário em um bairro pobre onde ela cresceu. 2 hectares transformados de terreno abandonado em um oásis verde. Mulheres do bairro cultivavam flores, vegetais, ervas, vendiam os produtos e ficavam com todos os lucros. E no centro do jardim, um memorial simples, uma placa de bronze com a inscrição: em memória de todas as mulheres invisíveis cujo trabalho constrói o mundo. Vocês são vistas. Vocês importam. Yasmin correu entre os canteiros de jasmins rindo, enquanto Gustavo a perseguia. Marina ficou parada observando, o coração tão cheio que quase doía. A mãe dela apareceu andando devagar, mas sem ajuda, saudável finalmente. Ela ficou ao lado da filha, ambas observando a cena. Você fez bem, mas minha filha, disse a mãe suavemente. Melhor do que eu poderia ter sonhado. Nós fizemos bem a mamãe, corrigiu Marina, segurando a mão dela. Você me ensinou tudo o que importa. Dignidade, trabalho, amor que não desiste. Naquela tarde, Marina tinha uma reunião da fundação. Jasmin agora ajudava 300 mulheres anualmente. Tinha filiais em Curitiba e Porto Alegre. Parlamentares citavam em discursos, universidades estudavam como modelo de empoderamento feminino sustentável. Mas para Marina, o sucesso verdadeiro eram as histórias individuais, como Fátima, que começou vendendo pão caseiro e agora tinha uma pequena padaria, ou Mariana, que costurava em casa e agora empregava 5 mulheres, ou Alice, que cultivava ervas medicinais e fornecia para hospitais. Mulheres que haviam sido invisíveis agora eram vistas. À noite, quando Yasmin Toys dormia e a casa estava quieta, Marina e Gustavo Noah sentaram no mesmo terraço onde haviam tido tantas conversas importantes. Você se lembra, disse Gustavo, daquela primeira noite quando comprei todos os jasmins? Como poderia esquecer? Sabe por que fiz aquilo? Ele olhou para ela. Porque quando você me entregou as flores, nossos dedos se tocaram por um segundo e eu senti algo como se reconhecesse você de outra vida. Marina sorriu. Alma gêmea, talvez, ou talvez apenas 2 corações que estavam prontos para encontrar o que precisavam. Ele a puxou para mais perto. Você me salvou, tia Marina. Tanto quanto eu te salvei, nós salvamos um ao outro, corrigiu ela. É assim que deveria ser. Eles ficaram em silêncio, observando os jasmins no jardim. Milhares deles agora perfumando a noite com promessa e possibilidade. E Marina pensou em como a vida era estranha. Como pode-se começar vendendo flores em uma calçada e terminar casada com um dos homens mais ricos do estado? Como a dor pode se transformar em propósito, como a invisibilidade pode se transformar em influência, mas, mais importante, como o amor verdadeiro não era um conto de fadas de príncipe que salva a princesa. Era 2 pessoas escolhendo todos os dias ver a beleza uma na outra, mesmo quando o mundo dizia que elas não combinavam. Especialmente então. 5 anos após aquela primeira noite na igreja, Marina estava em um palco diante de 200 mulheres em uma conferência sobre empoderamento feminino em Belo Horizonte. Ela tinha 28 anos, usava um vestido longo, cinza elegante, um lenço de seda no branco, não mais a menina tímida que vendia flores, mas também não completamente diferente. Ainda carregava aquela dignidade quieta, aquela empatia nascida de uma luta real. Quando eu tinha 23 anos, disse ela ao microfone, eu era invisível. Sentava na calçada todas as noites vendendo jasmins por de 10 reais o buquê, e as pessoas passavam por mim como se eu fosse parte da paisagem, não por maldade, mas porque é assim que o mundo funciona. Nós não vemos o que é comum. Ela fez uma pausa deixando as palavras assentarem. Mas então alguém parou,
Alguém olhou e aquele momento mudou tudo. Marina sorriu. Não porque ele era rico, não porque podia resolver meus problemas, mas porque ele me viu como uma humana completa, com valor, com dignidade, com algo para oferecer além de flores. Na plateia, Gustavo assistia do fundo da sala. Yasmin dormindo em seus braços e um filho de 6 meses em um carrinho ao lado. Ele sorria com um orgulho que fazia os olhos brilharem. Então eu pergunto a vocês, continuou Marina, quem em suas vidas está invisível? Quem está sendo ignorado porque não se encaixa no que esperamos? Quem tem um potencial que ninguém está reconhecendo? Ela olhou ao redor da sala. Porque a verdade é, todos nós temos o poder de mudar a história de alguém, simplesmente vendo, simplesmente parando, simplesmente reconhecendo que a pessoa que vende flores, ou limpa escritórios, ou serve comida, é tão humana e valiosa quanto qualquer um nesta sala. As mulheres se levantaram em standing ovation e Marina, que um dia havia sido invisível, agora era vista por todos. Depois da conferência, a família voltou para casa juntos. Yasmin acordou e pediu para parar na igreja. Quero ver onde mamãe te vendia flores, insistiu a menina. Gustavo que me estacionou em frente à tia Igreja da Graça, aquele lugar sagrado onde tudo começou. Marina desceu do carro e olhou para o local onde costumava sentar. Agora havia um banco ali com uma placa pequena, dedicado a todas as trabalhadoras que tornam nossa cidade bela. Presente anônimo do pai de Gustavo. Ela soube depois. O velho homem nunca havia pedido desculpas com palavras, mas suas ações diziam tudo. Uma menina jovem estava sentada ali agora vendendo rosas. Não podia ter mais que 16 anos, olhos cansados, lenço na cabeça. Olá, disse Marina, se aproximando. Quanto por uma rosa? 5 reais. Senhora. Marina comprou todas, 30 rosas, pagou 500. Senhora. Isso é muito, protestou a menina. Fique com o troco, disse Marina gentilmente. E me diga, você tem sonhos, coisas que quer fazer além de vender flores? A menina hesitou, depois assentiu. Quero estudar, ser professora, mas minha família precisamos do dinheiro. Marina tirou um cartão de visita do bolso. Ligue para este número amanhã. Temos um programa de bolsas de estudo. Vamos ver o que podemos fazer. Os olhos da menina se encheram de lágrimas. Por quê? Por que me ajudar? Porque alguém uma vez me ajudou, respondeu. Marina. Simplesmente. E agora é minha vez de passar isso adiante. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Marina se foi ao jardim. Gustavo a encontrou ali entre os jasmins que agora cobriam 1/4 de hectare da propriedade. No que está pensando? Perguntou ele, abraçando-a por trás. Em como somos sortudos, disse ela. Não pela riqueza, não pela casa ou status, mas por encontrarmos algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira procurando. E o que é isso? Propósito, respondeu Marina. O meu é usar o que tenho para ajudar quem está onde eu estava. O seu é apoiar isso, e juntos estamos fazendo uma diferença real. Gustavo a virou para encará-lo. Sabe o que eu penso quando olho para você? O quê? Que tive sorte, que de todos os lugares que eu poderia ter parado naquela noite, parei em frente àquela igreja diante daquela menina vendendo jasmins, e minha vida nunca mais foi a mesma. Marina sorriu, lágrimas nos olhos. A minha também não. Eles ficaram ali sob estrelas infinitas, cercados por perfume de jasmins e promessas cumpridas. E Marina entendeu que essa era a verdadeira história de amor, não de príncipe salvando princesa, mas de 2 pessoas salvando uma a outra todos os dias, com escolhas pequenas que se tornavam grandes, com gentileza que se multiplicava, com amor que via além da superfície e criava beleza, onde antes havia apenas invisibilidade. Se essa história tocou seu coração, se você acredita que todos merecem ser vistos, que o amor verdadeiro transcende diferenças de classe e status, então curta, comente e se inscreva.
Histórias como essa de pessoas comuns que se tornam extraordinárias simplesmente por serem vistas, por se recusarem a desistir, por escolherem a dignidade. Mesmo quando o mundo oferece humilhação, merecem ser sentidas até o fim. Porque no final, não são apenas histórias, são lembretes de que cada um de nós tem o poder de mudar a vida de alguém. Simplesmente parando, simplesmente vendo, simplesmente reconhecendo a humanidade em todos que encontramos. Que essa história inspire você a ver o invisível, a amar corajosamente, a viver com propósito. Obrigada por caminhar com Marina Mes Gustavo até aqui. Compartilhe se isso tocou você. Música.